Olá, meu nome é Cleiton Buquerque Vieira, eu sou da Consult-me, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. Vamos falar sobre você é perfeccionista? O perfeccionismo tem algumas vantagens, ou seja, ser perfeccionista nos traz alguns pontos, principalmente com relação à competitividade, nos torna pouco mais competitivos. Porém, o perfeccionismo ele traz, junto com essas coisas positivas, uma série de coisas negativas. E, às vezes, o perfeccionismo é visto como uma doença. Então, muitas vezes no ambiente da microempresa, nós identificamos com muita facilidade pessoas que são perfeccionistas e que são donos ou donas de microempresa. Por exemplo, aquela pessoa que não delega nada, tem uma dificuldade muito grande em delegar tarefas. Isso a gente vê, inclusive, em quadros gerenciais de médias e até de grandes empresas. As pessoas que têm uma dificuldade muito grande em delegar tarefas. E, por não delegarem as tarefas, são pessoas que centralizam muito as coisas e os processos na pessoa. Ou seja, elas centralizam tudo nelas. Imagine numa microempresa onde você tem ali 6 funcionários, e o dono ou a dona quer fazer tudo do jeito que ela, a dona ou o dono, gostaria. Então fica ali uma situação muito ruim para o colaborador ou a colaboradora, que é obrigado a fazer as coisas. Às vezes até um documento ali feito no computador, no Word, é preciso que seja feito daquele jeitinho, com aquela pontuação, com aquele jeito, com aquela cara do dono ou da dona. Isso leva um desgaste muito grande entre os microempresários, né, que são os donos e donas, e os seus colaboradores. Então, não é só essa questão da centralização que leva, obviamente, a uma falta de delegação. Há uma série de outros pressupostos da pessoa que é perfeccionista. Às vezes, aquele dono ou a dona de uma microempresa, elas passam muito do razoável, porque além de serem extremamente perfeccionistas, querem que as coisas, que as tarefas e que os processos sejam feitos de acordo com o perfeccionismo deles. Esse perfeccionismo, ele leva a um cerceamento da criatividade dos colaboradores, porque tudo tem que ser feito de acordo com o dono ou que a dona quer, com aquele perfeccionismo, com aquele jeito, com aquela mania com que o dono ou a dona fazem. Então isso leva a um bloqueio da criatividade, um bloqueio inclusive das relações ali, das comunicações entre os colaboradores e os donos da microempresa. Então esse é um problema grave, é um fator negativo do perfeccionismo. Muitas vezes o dono e a dona, principalmente microempresas, ficam presos num detalhe, às vezes um detalhezinho pequenininho, e fazem com que, por exemplo, todo um processo seja paralisado por conta de um ou outro detalhe que teria que ter sido feito de acordo com o gosto e com o perfeccionismo daquela dona ou daquele dono. Isso, obviamente, isso acaba refletindo no relacionamento com o cliente. Imagina isso numa prestação de serviço. Eu já atendi casos em que o prestador de serviço ou a prestadora de serviço queria fazer o serviço do seu jeito e não do jeito que o cliente estava querendo. Quer dizer, o perfeccionismo era de tal forma que praticamente o dono ou a dona daquela empresa de prestação de serviço queria ditar a forma de como seria feito para o cliente, que seja em detrimento daquilo que o cliente queria na realidade. Esse comportamento dos donos e donas de microempresas não só afastam os colaboradores por causa desse autoritarismo, desse excesso de tarefas, de cobrança ali por detalhes que muitas vezes são insignificantes, mas acaba afastando a médio prazo os clientes. O cliente ele sente isso. Eu já tive atendimentos, por exemplo, de um comércio, um comércio físico, em que a dona era atendente, um pequeno microcomércio, e ela vivia discutindo com o cliente porque o cliente ousava, não é, a levantar questões em que a própria dona do estabelecimento não gostava, porque ela é bastante perfeccionista.
Então são esses detalhes que muitas vezes levam à perda do cliente e são embates que geralmente aquela pessoa que é dono ou dona, que é bastante perfeccionista, ela vai ter uma série de embates com seus colaboradores e também com seus clientes. Eu já presenciei casos em que o dono da microempresa era tão perfeccionista que todas as rotinas da empresa seguiam o perfeccionismo, ou seja, a lógica do dono. E isso fazia com que, na realidade, aquele serviço, que era uma prestadora de serviço, não saía tão bem, não era tão bem executado, porque na cabeça do dono tinha que seguir todas aquelas etapas, ou seja, o serviço era padronizado de acordo com o perfeccionismo do dono, mas esse perfeccionismo não gerava perfeição. Essa é uma coisa que eu acabo tendo que falar com o meu cliente: olha, esse seu perfeccionismo não significa que isso é a perfeição. Às vezes é a forma como que você foi educado, a forma como que você entende, não é? Até as rotinas, isso acaba refletindo nas rotinas da empresa, mas que para o cliente isso, além de não ser relevante, acaba não saindo tão perfeito assim. Muitos donos e donas acham estranho quando a gente fala que esse perfeccionismo acaba não gerando situações perfeitas, serviços perfeitos, produtos perfeitos. Aliás, isso é uma característica muito comum de pessoas, de donos que são perfeccionistas de micronegócio, principalmente microempreendedor individual, que nem escutam o que o cliente quer e acabam fazendo ou tentando oferecer algo que seria interessante para o dono, que na cabeça do dono ou da dona é interessante, era o melhor a ser feito ou ser oferecido, porém o cliente não assim o deseja. Se gostou, dê um joinha, dê um gostei, compartilhe e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.